Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais um Motogastronomia de volta aos velhos tempos, não é, madame? Yes, saudades. Até parece. Da boa vida temos sempre saudades. Como podem ver, estamos por Lisboa e vamos voltar à Amadora, mas não vai ser outra vez o mesmo, não é? Não vamos ao claro que Bogotá. não fazia sentido, não é? Claro que não. Só em off faz sentido, porque aquelas bifanas é para voltar às vezes que der. Se o restaurante de hoje for uma porcaria, podemos lá voltar. Vamos lá a seguir. Não sejas assim. Não acho que seja porcaria porque está no Boa Cama e Boa Mesa. Pronto, está com boa recomendação e é onde a gente vai. É daquela saga dos restaurantes e tabernas e tascos do Boa Cama e Boa Mesa. E hoje vamos a uma taberna típica, não é? É exatamente, a taberna da tia Rita, que podia muito bem ser a minha tia. Não é a tia da Rita. Não A é, tua mas tia- podia ser, porque eu tenho uma tia Rita. Pronto. Mas não é. Se fosse, podia oferecer o almocinho à gente. Tínhamos que ir longe, tínhamos que ir até o Alentejo, que é lá que ela está. Pronto, mas não vai. Vamos até à Amadora e vamos a um local mais típico, Uma taberna? uma taberna típica, pelo que eu vi na net, porque eu tive que ir escolher o menu neste caso o que vou comer, antes de ir, teve que ser tipo com reserva e com antecipação de escolha de menu. Não, a questão foi que eu fiz a reserva para as 2h15 e o senhor disse que a esta hora não havia necessidade de fazer reserva, mas contudo ia deixar lá a indicação do nosso nome. E depois, se quiséssemos algum prato do dia, era melhor garantir a reserva do mesmo, porque podia ficar sem disponibilidade. E então obrigou-me a ir à internet fazer uma pesquisa rápida e numa das páginas disponíveis vi que era uma reportagem da SIC que dizia que esta taberna já tem mais de 140 anos de existência. Não abri a reportagem, não vi, mas vou deixar o link na descrição para caso vocês queiram ver. Mas se tem 140 anos é sinal que é bom. Está 140 anos aberta, pá. Sim, eu sei que os proprietários já mudaram, obviamente, né? Pois, coitados, 140 anos. Não sei o que é que a Boa Cama, Boa Mesa diz lá no livro, mas A Boa Cama, Boa Mesa, portanto, a taberna é conhecida por ter fado ao sábado. Só não sei se é de mensalmente ou se é todas as semanas, mas também podemos confirmar agora isso com os proprietários da taberna. E sei que a partir de outubro também servem aquelas pipas à mesa com água-pé. Será que é água-pé? Não sei bem, vai ficar tudo por confirmar, porque eu li a informação, mas entretanto não a retive. já foi há algum tempo, né? Esta escolha para virmos aqui já estava há 2 ou 3 meses feita, né? Já, esta escolha para virmos aqui estava a seguir logo àquela do Bogotá, mas depois também não achávamos jeito para já vir novamente para a Amadora. E depois o friozinho que nós ripámos em janeiro e a chuva, pensámos que se calhar era melhor termos escolhido outros sítios e acabámos naquela altura de fevereiro e março, assim, a escolher ali outros restaurantes, como vocês têm acompanhado. Agora já tinha mesmo que ser, não é? Porque aquilo, para quem não viu, eu não sei se toda a gente viu os outros vídeos, mas eu tenho uma mania que é, quando tenho um livro, seja de receitas, seja de restaurantes, seja daquilo que for, eu gosto de seguir as coisas por ordem. E então, a seguir àquele restaurante de janeiro, a ordem que vinha era aqui a taberna da tia Rita. Manias. Se também tiverem manias dessas, podem comentar aí em baixo, que é para eu não me sentir tão sozinha. Pronto, entretanto, os pratos do dia que o senhor disse que existiam eram... Ele começou logo pelo um arroz de favas de uma espécie. Entretanto, eu assim que ouvi favas, bloqueei logo os ouvidos, porque eu detesto favas e detesto o cheiro. Então praticamente eu nem deixei o senhor falar. Ouvi um arroz de favas de uma espécie e acompanhadas com entrecosto.
Depois o senhor falou também em choco frito com batata frita e eu também descartei logo, porque sendo nós ali da zona de Setúbal não faria sentido virmos à Amadora comer de prato do dia choco frito e o bife de vitela. Entretanto eu disse ao senhor, olha, eu vou confirmar com o meu marido e a seguir ligo-lhe a dizer se nós queremos algum prato do dia ou não, além das outras coisas que ele mencionou, alheira e entremeada. Acredito que haja mais opções, mas pronto, ele falou nessas. E ele até disse, não precisa de ligar, pode só mandar uma mensagem que eu já sei. Ok, tudo bem. Liguei aqui ao senhor Master Mike e ele disse que queria o bifinho de vitela, não foi? Tal e qual. O bifinho de vitela vai para mim e ela vai comer o que houver. Eu ainda pensei que assim, se calhar devia de me jogar para a aventura e devia de pedir um arroz de favas. Mas pensei, deixa-te estar quieta porque tu nem o cheiro das favas podes, portanto é melhor não te meteres em aventuras. E pronto, e vou assim à surpresa. Eu gosto de entremeada, portanto se não houver mais nada como entremeada, alheira também gosto. Portanto eu não sou muito esquisita, é mesmo só as favas. Mas estava capaz de cometer uma loucura hoje para experimentar uma coisa diferente. O pior é se o cheiro me começava a agoniar e eu não ia conseguir comer as favas. Digam-me aí, quem é que não gosta de favas? Porque normalmente ou gosta-se ou odeia-se. Eu já estou mesmo a ver. O restaurante vai estar com o cheiro das favas, ela chega lá, aquilo cheira a favas, temos que se vir embora que ela não aguenta com o cheiro. Bem, estamos aqui ao pé do Colégio Militar, o Bogotá seria para a frente, neste caso vamos virar aqui à direita e depois é dar seguimento à estrada, sempre para a frente, fazer aqui a curva. E depois é do lado direito, se não estou em erro, aqui o restaurante. Eu não meti o GPS, devia ter posto, mas esqueci-me da capa com o quad lock para ligar, para meter aqui no guiador. Mas isto também não deve ser muito difícil. Mas Estamos assim um bocadinho atrasados. O restaurante é mais recatado, né? Numa rua mais escondida, né? Pelo menos li assim os comentários. Eu gosto de ler os comentários também das pessoas antes de vir aos sítios. Para saber mais ou menos aquilo que estão a dizer do local. Vocês fazem isso também? Digam-me aí nos comentários se também vão ver tudo do princípio ao fim, se gostam de ir à aventura e depois logo se vê. Tantos comentários que ela está a pedir hoje. Hoje está o youtuber aqui ao máximo, hein? Hoje soltou-se a franga da versão youtuber da Rita. Opa, eu estou mais à vontade, né? Ao início uma pessoa fala menos, depois começa a falar mais, né? Bem, Chegou deveria... ao seu destino. Pois, é aqui. Bem, eu até me sinto mal de tentar passar algum tipo de informação para vocês relativamente a este restaurante. Este restaurante tem uma história fabulosa e já é muito antigo. Pelo que o senhor que nos está a atender nos disse, isto entrou, ou seja, foi referido nos Maias, não foi? De Essa de Queiroz. Mas eu acredito que me consiga ainda dar aqui uma explicação assim mais detalhada de tudo aquilo que me estava a dizer e repetir para vocês, porque isto é fabuloso, toda a informação que está aqui a ser passada. Não é muito grande, mas tem uma decoração bastante peculiar e, curiosamente, hoje ainda tem todos os pratos do dia.
acreditar que eu acabei por pedir o arroz de favas, porque havia entremeada, mas pronto, o senhor convenceu-me, vi ali umas pessoas a roer uns ossinhos com a mão e eu, tudo o que é osso, gosto. Entretanto, eu já provei o arroz, só o arroz com o caldo está mega saboroso e bem enviado, mas agora vou provar uma fava. Isto não sabe propriamente a nada. Não sabe a nada, não sei explicar, é estranho. Santenras? Não sei. Mas não sei amargas, eu achava que isto era tipo uma coisa amarga. Mas olha, o arroz está top e esta carninha deve estar top também, cheira super bem. Favas há essa, né? O senhor disse? Sim. É uma especialidade diferente. Está muito bom o arroz, muito bom mesmo. Boa escolha. Os dias sobre essa, pelo menos se for ao Google e pergunto e pesquise e vejo o que é que o Essa comia todos os dias. Era favas ou Arroz de favas? favas. Somos nós Que acrescentaram que para... acrescentámos, temos hoje, o pessoal apanhava arroz de favas, mas ele é muito, ele começou a arroz de favas, porque ele leva bacon, leva chouriço e é muito apetitoso. Só é que eu gostei mesmo para complementar. O próprio vizinho está aqui, estava frio. Bom apetite. Obrigado. Ora bem, e eu pedi novamente o bife porque é a equipa que ganha na semana. Mas antes disso, vou provar o arroz de favas. Bem, eu vou mesmo alavancar-me aqui do pote. O arroz é muito saboroso. E as favas? Este tipo de favas não tem sabor. O senhor diz que são favas depiladas. Devem ter ido à esteticista e então tiraram os pelos todos. O senhor é muito engraçado. Por acaso, o senhor tem um sentido de humor bastante peculiar. Está sempre na brincadeira. Assim que nós chegámos aqui, não sei se apanhei ou não, ele a dizer que já não havia comer. Peço imensa desculpa, mas já não há nada para comer. Mas não, ainda tinham tudo e ainda tinham mesas disponíveis. Relativamente aqui ao arroz, essa de Queiroz, companheiro, está cá dentro, tem bom gosto. E agora vou provar aqui a minha febra. Isto é vitela. Tem vinho. Eu pedi isto médio mal passado, porque é assim que a carne deve ser comida. Só tem um problema para mim, que é o sabor do vinho. A nível de aspecto. Tá bom. Está muito bom. Eu não noto o sabor do vinho, como estou a beber vinho e gosto de vinho, nem noto. O Miguel, como não bebe, se calhar até estou melhor. Mas para mim a carne está a terra, está no ponto certo. É um bom bife de vitela. Está muito bom, está bem aviado, está bem servido, sim. Mas não troca aqui o arroz. Ainda bem que eu pedi o arroz, malta. Estava naquela cena. Ainda bem que eu pedi, o senhor convenceu-me. O senhor usou o argumento de que entremeada é uma coisa que nós comemos todos os dias. E eu pensei, sim, é verdade. Então, gosto de experimentar coisas novas e cada vez mais vou arriscando em coisas novas e olhem, está top. Depois vem nesta panelinha de barro, que acho que a apresentação é logo, que nos remete logo para algo mais tradicional. Portanto, malta, venham, desfrutem, aproveitem e deliciem-se. A minha febra, não é febra, é bife, né? Bife de vitela já foi. E agora tenho que atacar aqui outra coisa. Mas é só um bocadinho. Um bocadinho de arroz de favas com entrecosto, né? Não sou muito apreciador de entrecosto, mas vou ter que ajudar porque isto vem super bem enviado. E ou é assim ou então vai sobrar ele. Chateia-me profundamente desperdiçar a comer e sobrar a comer, por isso vamos atacar isto tudo.
Diz que está cheia, não se aguenta mais. Este arroz está tão aromático que, sério, vocês precisavam de sentir se isto tivesse cheiro. Se vos conseguisse passar o cheirinho do arroz, é que tem de coentros e dá um toque de frescura. Enfim, vamos só mais isto. O arroz, facilmente, 2 pessoas. Garantido. Né? Dava facilmente para 2 pessoas isto, garantido. Top. Este a nível de avaliação, ó. Então, apesar de estarmos super cheios, né? Isto, não vir fazer despesa numa sobremesa parece mal, né? Então, vamos lá. Mousse de chocolate. Só ovos e chocolate, nada mais. Firme, cremosa, não está muito doce, tem um toque amargo. Não é muito doce, não. Deve ser mais cacau do que açúcar. E então, mas está boa, claro que sim. Está aprovado. Então é assim, malta, quem quiser, casaquinho, ó, 30 paus. Tal e qual como está, proteções em todo o lado, não sei o quê. Já está muito apertado, já não dá mais. O Motogastronomia está a exigir um casaco novo. Espera aí, estás seguro? Ai, 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 ai. Ai, mãe do céu, não sei. Isto é muito grave. Não, eu não posso comer tanto. Eu tenho andado a comer menos e hoje foi este disparate. Aquela mousse foi a mais, aquela colherada foi a mais. Então, a nível de avaliação, opá, vamos já concluir isto porque não vale a pena dar-nos com o rodeio. Avaliação Motogastronomia para a taberna da Tia Rita, 9,5. 9,5, sem dúvida nenhuma. Só não é um 10 porque... Eu disse a história do cão. Olhem, é engraçado que quando passámos ali à porta, eu vi ali um cão preso a uma corrente. Aquelas correntes que se usavam antigamente grossas, com os cães presos à porta. Estão a imaginar uma porta daquelas tipo de latão, tipo das nossas avós. E eu passámos ali na mota e eu pensei, bem, isto é um sítio assim meio que com um cão ali à porta e não sei o quê, nada contra os bichos. Entretanto, quando vamos entrar, eu nem olhei para o cão, pensei, é melhor nem olhar para ele, não vai levantar-se e de repente desalvorece. Não, afinal era um cão de porcelana. O senhor há uma altura em que vai buscar o cão e era um cão de porcelana, malta. Obviamente que não é por isso que não vamos dar o 10, mas acho que um 9,5 já é muito bem conseguido e muito bem sucedido ali para aquele restaurante. 9,5 é a avaliação Motogastronomia para a taberna da Tia Rita. Aconselhamos imenso, vocês irem. Já viram que aquilo não é uma coisa extraordinariamente Chique, elegante, nem nada dessas coisas. é um sítio descontraído. Vale a pena a visita. Não foi caro, não considerei caro. Tendo em conta que aquilo era refeição para 3 pessoas facilmente. Só aquele arroz dava à vontade para 2 pessoas. Não, e por o que eu percebi, eles têm pratos do dia aos dias, ao sábado. Tem o bacalhau com natas em travessa de barro. Há um dia também que eu não percebi bem quando é que era, que tem cabidela. Hoje é os 3 pratos que nós já dissemos no início do vídeo e acredito que os outros dias também seja assim com pratos do dia. Aguapé de outubro até maio, fados no primeiro domingo de cada mês também de outubro até maio, agora neste momento para grupos privados,
têm multibanco, é uma taberna onde facilmente as crianças são bem recebidas. Pá, não sei o que é que há mais para dizer. Concluímos muito bem. Com chave de ouro. Nota mais alta até agora do Motogastronomia. Portanto, venham, conheçam, deliciem-se, experimentem e até ao próximo vídeo. Próxima malta, fica bem.